Vou falar sobre Thiago Mendes. Acabou a novela Thiago Mendes e não teve um final feliz para o torcedor do São Paulo. Thiago Mendes não vem nesta janela que se encerra no dia 2 de setembro. Eu quero te trazer todos os bastidores, o porquê não deu certo essa negociação que estava até caminhando muito bem, inclusive. Vou trazer todos os detalhes para você. Bom, acabou a novela Thiago Mendes, hein? Thiago Mendes não vem para o São Paulo, não houve acordo, o jogador não virá nesta janela. Para recapitular, teve uma conversa do jogador com a diretoria do São Paulo, onde se alinhou ali com o São Paulo e o jogador, tudo certo, tempo de contrato, salário, aquela coisa toda. O que faltava era uma liberação do Al Rayyan, já que ele ainda tem 8 meses de contrato. O Thiago Mendes, inclusive, é jogador que já está atuando pelo Al Rayyan, inclusive nesta sexta-feira joga, né, pelo campeonato local, já acabou a pré-temporada, já começaram as disputas lá no Catar, e o Thiago Mendes foi, se apresentou, treinou, aquela coisa toda, profissional, e enquanto isso se discutia ali uma liberação do Al Rayyan. São Paulo chegou a fazer 2 ofertas, né? E as ofertas foram recusadas. Eles estipularam um valor que era um valor, evidentemente, que não entrava muito naquilo que é uma realidade. 7 milhões de euros para um jogador de 32 anos, né? É uma venda, faltando 8 meses de contrato, então não fazia muito sentido. São Paulo chegou a conversar 1, 2 vezes, mandando propostas. O staff do jogador trabalhou muito nessa tentativa de liberação, mas, como a gente sabe, o futebol do Catar é um futebol muito organizado, é um futebol que tem um dono, né? Tem ali a questão contratual de você cumprir o contrato, eles são muito rígidos e de fato o Al Rayyan enxerga o Thiago Mendes pelo investimento que eles fizeram como um jogador importante, né? Lembrando que o Thiago Mendes estava na Europa, né? Quando o Al Rayyan vai lá e contrata o Thiago Mendes. Então assim, ele ainda tem um tempo de contrato, o São Paulo sai da negociação. Ontem mesmo na live eu falava, olha, internamente no São Paulo, nessas últimas 2 semanas, ninguém acreditava que fosse ir para frente a questão do Thiago Mendes. Hoje é uma situação, uma conversa que está totalmente encerrada e ela pode, né, retomar no final do ano, lá em dezembro, janeiro, quando você tem a virada da temporada, porque pensando bem, Pablo Maia vai voltar daqui a pouco, mas é um jogador visado pelo mercado europeu. Luiz Gustavo ainda não sabe se vai renovar com o São Paulo, né? Fala na questão da aposentadoria. O Alisson ainda vai estar se recuperando, é uma lesão grave também. Então o São Paulo pode voltar na próxima janela a conversar com o Thiago Mendes, já que tinha algo alinhado ali na questão de acerto mesmo, de conversa, de acerto verbal. Então pode ser uma possibilidade. Inclusive mandei uma mensagem para uma pessoa de São Paulo que me disse, olha, nessa janela ele não vem, nessa janela. Quem sabe numa outra, numa próxima janela podem acontecer conversas. Fato é que o Al Rayyan não é que fez jogo duro, mas eles são organizados e para tirar o jogador é tanto, né? O jogador queria vir para o São Paulo, né? Topava vir para o São Paulo, vestir a camisa do São Paulo de novo, jogar uma Libertadores, jogar uma Copa do Brasil, jogar um brasileiro, só que ainda tinha um tempo de contrato lá. E aí não teve o acordo, não teve essa conversa que chegou a um denominador comum. Então assim, foi uma situação que teve a conversa, ela foi se arrastando, virou meio que uma novela, mas no fim das contas não houve o acordo e o Thiago Mendes fica no Al Rayyan, fica no futebol do Catar. E o São Paulo frustrado por não ter conseguido um jogador que o Zubeldia gostaria de contar muito. Tiveram uma conversa, o Thiago Mendes inclusive chegou aí ao CT da Barra Funda para conversar com o Zubeldia, já tinha tido uma conversa muito boa com a direção do São Paulo e é óbvio que faltou ali o Al Rayyan ser um pouco mais, né, entender um pouco mais a situação e liberar o jogador daquilo que o São Paulo ofereceu. Enfim, quem sabe numa próxima janela veremos Thiago Mendes com a camisa do São Paulo. É aguardar. O assunto é o São Paulo, que vai seguir, está na Copa Libertadores e faz toda a diferença porque conta com uma torcida apaixonada, vibrante, que apoiou do início ao fim e o São Paulo controlou a partida. Chico Garcia. E aí eu tô muito curioso, mas tô muito ansioso pelo comentário de João Paulo Capellantes, porque depois do primeiro jogo, eu acho que ele esqueceu que estamos falando, primeiro, de Libertadores, segundo, de um confronto de 180 minutos, em que você depende dos 2 jogos. E que da maneira como aconteceu o jogo na ida, para o São Paulo decidir em casa com o apoio da sua torcida e necessidade de uma vitória simples, estava tudo dentro do planejado. O São Paulo poderia ter jogado mais? Sim, mas tem um adversário que marcou muito bem o São Paulo, que não deixou o São Paulo passar do meio-campo e com dificuldades o São Paulo ainda trouxe um ponto. E ontem resolveu. É assim que se joga a Copa Libertadores da América, Capellantes. Quer que eu fale? Claro. Não, você quer que eu comente? Claro. Precisa falar. Porque você veio aqui, isso aí, o São Paulo eliminado. O discurso aqui era eliminação. Isso pra mim é uma baita contradição da sua parte.
É uma baita contradição, porque você também criticou aqui o fraco desempenho do São Paulo jogando fora de casa. Não, eu elogiei o Nacional. Não, você não elogiou. Elogiei o Nacional. Não. Você criticou aqui o desempenho do São Paulo, concordou que o São Paulo poderia ter jogado mais, coisa que não conseguiu. E que não conseguiu, porque não quis jogar, porque teve uma postura covardada fora de casa. Não tem um adversário do outro lado. Eu nunca vi na minha vida um time numa competição de mata-mata ganhar título sendo home office, só jogando em casa. Isso eu nunca vi na minha vida. E eu não vou ver essa temporada. Ou joga bem dentro e fora, ou não vai ser campeão. Quem tá nas quartas é o São Paulo. O São Paulo está nas quartas, assim como o Corinthians, ninguém sabe, está nas quartas sul-americanas. E assim vai indo. Assim como o Furacão também. Assim como o Furacão também. O São Paulo tá nas quartas e tá nas 3, porque tá em 3 competições. O Corinthians também. Tem que começar a dosar. Tá ruim. Não é que tá ruim. Vem cá. Já acabou legal. Vocês querem que eu dê uma sublinhada? Então vou dar uma sublinhada. Eu conheço São Paulo Futebol Clube. É o maior clube do Brasil, na minha avaliação, já falei isso aqui várias vezes. Várias vezes já falei. E eu vou cobrar o time que eu acho que pode entregar de maneira correta, dentro ou fora de casa. Time home office não vai ganhar nada na temporada. Onde é que tá o Furacão? Ou joga direito fora, joga direito dentro. Avisa o povo que ninguém sabe. O Furacão tá na Copa do Brasil, o Furacão tá na Sul-Americana e tá na sua frente no Brasileiro. Então baixa a bola aí. Baixa a bola aí, tá ruim pra você. Já tá bom pra vocês. Tá ruim pra você aí. Já tá ótimo pra vocês. Agora, eu quero deixar a dupla Denilson e Sgarbi comentarem a vitória do São Paulo, a classificação São Paulina e Subeldia calmo, tranquilo. Que raro, hein? Ontem tava tranquilo. E aí, quem começa? Vamos entender você. Bom, eu começo. Primeiro eu acertei o placar, que é algo muito fácil pra nós, né? Porque você também tá numa fase muito boa. Foi 1-0, faltou um gol. Então eu tô torcendo pra que você comece a acertar palpites do seu time. Eu não dou palpites do Inter, vocês perceberam? Que eu não faço isso porque é impossível. É impossível. Duas coisas no futebol brasileiro hoje. Acertar escalações de Abel Ferreira e acertar palpites para o Inter. No jogo, o Chico falou aqui do primeiro jogo, óbvio que tem o mérito do time adversário, mas se o São Paulo tivesse tido um pouquinho mais de coragem... obrigado, Denilson. Eu falei aqui, se o São Paulo tivesse tido um pouquinho mais de coragem, teria assustado o adversário. Era só isso. Mas óbvio que o resultado foi excelente. Obrigado, Denilson. E ontem, começar falando do torcedor... É verdade. Você tá louco. A recepção do torcedor, durante o jogo, o torcedor o tempo inteiro incentivando o time. Dentro de campo. Lá estava o Sgarbi. E lá estava o Sgarbi com uma cara de choro. Não, você tá falando de choro, cara de choro. Colocamos uma imagem sua ali fora. Você tá falando Era emocionado. Que isso? Você tava emocionado, irmão? Tava ali. Eu falei, o Sgarbi tá com a cara de choro. O que será que aconteceu, mano? Que choro o quê? Só que isso? Então, Só se for de felicidade, emoção, adrenalina. O São Paulo conhece bem essa competição, essa tal de Libertadores. E dentro de casa, o São Paulo sempre foi muito competitivo em Libertadores. E ontem foi mais uma classificação merecida. Também. Não é soberba. Primeiro que eu discordo completamente disso, que o São Paulo poderia ter se lançado, como diz o Capela. Nossa, não jogou bola lá. Se o São Paulo resolve jogar bola, o Nacional não contra-ataque, faz um gol lá. Jogar bola. Bola, isso aí, eu tenho umas grossas diferentes de você, mas enfim. É verdade, desculpa aí. Respeita eu. Agora, Rê, o Denilson tocou num ponto logo de cara. Deixa eu falar, tocou num ponto logo de cara. Qual foi o ponto que ele tocou? A gente não pode normalizar o absurdo. O que faz a torcida do São Paulo, de uns anos pra cá, é absurdo. Eu concordo não com tem você. torcida no Brasil que faz igual, que coloca 50 pessoas por jogo. Para de fazer média. Pode jogar pedra no ônibus. Que faz uma pode fazer comemoração nada do jeito que faz fora do estádio. 3 da tarde, lotado de torcedor São Paulino. Foi lindo de ver. Pra quem critica os meu dia, os números estão aí. É um cara que levou o São Paulo já pras quartas de Libertadores. Critica o meu dia, comportamento. Não, mas também, irmão... Mas é só o comportamento mesmo. E merece críticas. Só pontuar. Pelo comportamento. Sim, pelo resto, ele é ótimo. Elogio, é isso aí. Eu estou com o Guacamole, você merece crítica. Guacamole sou eu. Por que Guacamole? Guacamole é verdinho. Pô, o cara, mais uma vez, o cara pegou o São Paulo numa crise lá com o Carpini, quartas de Libertadores, quartas de Copa do Brasil, brigando lá em cima no Brasileiro, que era um problema que o São Paulo tinha. Quando começava a disputar as competições de mata-mata... Se atrapalhava, né? O brasileiro brigava até o finalzinho ali no rebaixamento. E é isso, tem gente aqui que não entende de Libertadores. Um carequinho ali e o Mister vinha aqui. Então é isso que a gente viu ontem, foi uma noite de Libertadores. Se vocês não sabem o que é isso, eu não tenho nada a ver. Essa fazeção de média é patética. Agora, eu já vou já vou fazer o seguinte, passo a bola pro Everton pra perguntar pra ele justamente sobre o futuro, pra falarmos de São Paulo e Botafogo, Everton. Vamos ver, que o homem tá querendo falar hoje.
Então, Renata, você sabe que eu fui... É que você falou que eu falo demais, mas tem que aproveitar o momento. É raro, porque, pô, eu tô no link, é mais difícil. Eu acho o Botafogo uma coisa absurda, que tá jogando. Absurda, Renata, absurda. E assim, diante do que fez nos últimos jogos, daquele vareio de bola no Flamengo, e depois de ter passado por um Palmeiras que na reta final do jogo ali buscou uma recuperação absurda, que é uma prática comum no Palmeiras, e ter passado, eu não sei, eu acho muito difícil mesmo. O torcedor de São Paulo, que me dá tanto carinho, tanta atenção, tanto amor, vai me perdoar, mas eu acho que o Botafogo passa nos dois confrontos. Porque é um absurdo o que esse Botafogo responde, eu já falei aqui, em aspecto físico, em organização, em ser um time eu não gosto de ficar usando esses termozinhos da moda, não, mas de ser muito vertical, de ser um time outro termo da moda, que é letal, sabe? Que é um time que define, sem muita cerimônia. Acho muito difícil para o São Paulo. Esgarbinho que vai me desculpar, mas na Copa do Brasil fica pro Galudo e na Libertadores fica pro Fogão. E o São Paulo, Everton, já eliminou o São Paulo precocemente. Mas o Everton... Você não estava ouvindo, não é? Mas ele disse que na Copa do Brasil vai dar Galo e na Libertadores Botafogo. Pega essa rasgada aí. Eu quero ver querer fazer do meu dia. Se quiser, depois apostar do meu dia. Mas, gente, se for eliminado, que acho que ainda é muito cedo até pra gente poder cravar qualquer coisa, mas o Everton respondeu a pergunta que eu fiz. Mas até agora tá excelente, gente. Até agora tá elogiando, tem que continuar elogiando, hein? Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo, informação exclusiva e atualizada para vocês saberem de tudo e tudo mais. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Um grande abraço.